Qual a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são as minhas dicas de economia. Vamos lá? Bem, vamos estabelecer algumas questões introdutórias que são fundamentais para a compreensão da diferença entre crescimento e desenvolvimento. Seja crescimento ou desenvolvimento, essas são questões centrais desde a origem da economia. E isso eu quero dizer desde a origem da economia como ciência, a partir dos escritos de Adam Smith, lá no século XVIII, do qual, veja, desde aquele tempo, a preocupação das nações sempre foram crescimento barra desenvolvimento. Então, essa é uma preocupação central desde o início do século XVIII, que vai se agravar mais ainda com a Revolução Industrial no século XIX, século XX e século XXI. Então, veja, crescer e se desenvolver são questões que estão na ordem do dia em qualquer nação desde o princípio da economia. E até meados do final do século XX, crescimento e desenvolvimento foram, em geral, interpretados como sinônimos. E é importante levar em consideração que esses dois conceitos na economia, eles geram bastante polêmica. A própria definição, ela é fruto de uma série de debates e discussões acerca do que de fato é, de como se medir tanto o crescimento como o desenvolvimento. Então, são temas que não possuem interpretações fechadas, mas sim são interpretações, análises e, inclusive, métricas abertas, já que a economia é uma ciência social que produz uma série de debates, enfim, que não tem qualquer tipo de unanimidade. Mas veja, no final do século XX, surge uma diferenciação que tem sido levada até os dias atuais, porque as Nações Unidas, então um órgão, o mais importante órgão de governança global, lançou por volta de 1998, baseado em estudos do Amartya Sen, que foi um prêmio Nobel de Economia, o indiano, e desenvolveu o chamado e famoso Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, que passou a ser aí uma medida multidimensional de desenvolvimento. E aí fez com que crescimento não fosse mais sinônimo de desenvolvimento ou vice-versa. Então, cria-se uma medida global do qual você pode agora comparar os países, não só a partir de questões econômicas como renda, mas também a partir de elementos não econômicos como longevidade, educação, saúde, enfim. E aí você tem uma série de métricas qualitativas que são incorporadas à noção de desenvolvimento. E o mais importante é compreender que, dentro desta perspectiva, a partir de 1998, é de que a ideia, ainda que também seja um conceito polêmico na economia, mas se percebe que o desenvolvimento passa a ser muito mais do que o simples crescimento econômico. Então, desenvolvimento é crescimento econômico com outras variáveis que também melhoram à medida que, por exemplo, uma nação vai ficando cada vez mais rica ou vai produzindo cada vez mais riqueza, mas isso vem com a qualidade de vida, isso vem com uma melhor estrutura da educação, isso vem com uma infraestrutura de saúde. Hoje em dia você considera, por exemplo, variáveis de sustentabilidade. Então, isso é a percepção do desenvolvimento. Agora vamos deixar mais claro a diferença entre desenvolvimento e crescimento. Então, a partir de 1998, fica mais claro que há uma diferenciação considerável entre crescimento e desenvolvimento. Nesse sentido, o crescimento econômico, né,
passou a representar apenas as variações positivas, por exemplo, de produção e renda. Então, um país em que a produção do ano A para o ano B aumenta, produziu, portanto, um crescimento econômico. Portanto, é uma medida monetária e uma medida quantitativa, ou seja, você consegue mensurar a variação de riqueza produzida, portanto, de crescimento econômico. E o desenvolvimento, com seus mais variados adjetivos, passou a representar, então, variações positivas em elementos econômicos, porque inclui crescimento, mas, sobretudo, variações em elementos não econômicos. Por isso, o desenvolvimento, com seus adjetivos, passou a ser uma medida quantitativa e qualitativa. Então, ao passo que eu incluo também no desenvolvimento melhorias na renda da população, eu vou considerar também as típicas variáveis não econômicas. Portanto, essas variáveis não econômicas acabam que elas são variáveis qualitativas. Então, por exemplo, melhoria na qualidade de vida, por exemplo, longevidade, não é só uma métrica de uma população viver mais. É como ela vive, se ela tem atendimento à saúde, se ela tem saneamento básico, se ela tem condições de desenvolver, enfim, de ter uma aposentadoria, ou se eu incluir no desenvolvimento outros adjetivos, como, por exemplo, desenvolvimento sustentável, eu vou incluir métricas quantitativas e qualitativas, preservação de florestas nativas, preservação de povos nativos, preservação de leitos, enfim, preservação das águas, dos rios. Então, eu vou, por exemplo, utilização de energias limpas. Então, eu vou incluir também medidas qualitativas e aí eu vou ter vários desenvolvimentos. Desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano, desenvolvimento com justiça social, desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano. Enfim, eu vou ter uma série de desenvolvimentos que vão vir apensados por vários adjetivos. Independentemente de qual seja o adjetivo, o mais importante é compreender que, portanto, o desenvolvimento é muito mais do que o simples crescimento econômico, que é apenas, portanto, como a gente vê aqui a diferença, é apenas uma variação positiva na geração de riqueza monetária, de riqueza econômica, ok? Vamos agora ver exemplos que vão facilitar a compreensão e a diferenciação de ambos. Agora, alguns exemplos que vão facilitar justamente essa diferenciação entre crescimento e desenvolvimento. Então, por exemplo, a métrica mais conhecida sobre que vai mensurar o crescimento econômico é o Produto Interno Bruto, chamado PIB, ou pode também, ainda que se use menos, o chamado Produto Nacional Bruto, que é o PNB. Então, veja, essa é uma métrica também que as Nações Unidas supervisiona e dá recomendações em todo o mundo, e do qual você pode fazer comparações internacionais de como está o crescimento e comparar qual país está tendo um crescimento econômico e qual país não está tendo um crescimento econômico. Então, essa é a métrica que mede simplesmente a geração de riqueza no setor primário, no setor secundário e no setor terciário. Ainda que essa setorização da economia já seja um pouco ultrapassada diante dos avanços que nós temos, mas essa medição ainda é feita desta forma, do qual você vai medir a riqueza produzida no setor primário, a riqueza produzida no setor secundário, que é o setor industrial, e a riqueza produzida no setor terciário, que é o setor de serviços, e aí você vai ver se esse país gerou mais riqueza, gerou mais produção, gerou mais renda, ou se essa geração de riqueza diminuiu. Essa é a métrica mais conhecida e a mais utilizada, enfim, há muitas décadas. E no caso do desenvolvimento, a métrica mundial mais conhecida é a métrica que nós já falamos no começo,
que é a métrica do Índice de Desenvolvimento Humano, supervisionado também pelas Nações Unidas e que permite a comparação entre países. E no caso de dentro dos países, você também tem as métricas, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que você consegue ver quais são os municípios, quais são as cidades que têm um melhor índice de desenvolvimento humano e outras que têm um pior índice de desenvolvimento, fazendo a comparação de maneira quantitativa, qualitativa. Porque, mais uma vez, o índice de desenvolvimento inclui renda, inclui longevidade, inclui educação, e aí você faz uma composição para gerar um índice que, neste caso, não é um índice monetário, mas é um índice que vai ver se a qualidade, se o IDH ele é alto ou se o IDH ele é baixo, representando, portanto, uma influência na qualidade de vida econômica e não econômica da população. Mas veja, há vários outros índices que eu botei aqui, por exemplo, a título de exemplo. Você poderia ter um índice de desenvolvimento rural, ou seja, aí que vai medir a qualidade de vida nas zonas rurais. Também vai ser uma métrica que vai incluir não apenas questões econômicas, mas também questões não econômicas. E você hoje está partindo para o desenvolvimento de vários índices de desenvolvimento sustentável, que vão incluir também questões ligadas ao meio ambiente e, enfim, e à gestão, por exemplo, de resíduos e por aí vai. Então, essa é a grande diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento. Ou seja, são métricas que vão, enquanto a métrica do crescimento, que é o PIB, mede apenas os avanços econômicos e monetários de um determinado país, por exemplo, o desenvolvimento, como o IDH, vai medir variáveis econômicas e não econômicas, que vão mostrar não apenas variações na renda, mas também variações na qualidade de vida, enfim, e em outras variáveis que vão, portanto, mostrar se há de fato um desenvolvimento humano ou não. Então, esses dois desafios de todas as nações, que é crescer e se desenvolver, crescer com desenvolvimento, são assuntos importantes dentro da ciência econômica e do qual, veja, todos os políticos de todas as nações, ao entrarem nos governos para administrarem a dita macroeconomia, em geral, almejam o crescimento e almejam desenvolvimento hoje, que é o que está mais em voga, sobretudo o desenvolvimento humano e o desenvolvimento sustentável, porque eles incluem aí os novos paradigmas do século XXI. É isso. Inscreva-se no meu canal, ative o lembrete das notificações, curta, compartilhe com seus amigos e conhecidos e, se possível, deixe um comentário. Muito obrigado e até a próxima.